Amém. Glória a Deus. Eu coloquei aqui, refleti sobre o jardim da oração. É interessante que o pastor me chamou essa semana para trazer uma palavra para os irmãos sobre mulheres. E na palavra de Deus, como foi lida aqui no início, né? A irmã trouxe 2 exemplos de mulheres e a gente vê por toda a palavra de Deus. Testemunho de mulheres maravilhosas, de mulheres que trouxeram, por meio da oração, por meio da sua petição, da sua fidelidade ao Senhor, transformaram suas vidas, transformaram suas casas, transformaram a nação, geraram o Messias e tantas coisas maravilhosas essas mulheres fizeram durante a jornada, a caminhada do Senhor Jesus aqui na terra. Mas hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre Ana. Eu acho essa história assim, muito linda e sempre que nós vivenciamos algum tempo de conflito, que eu vivencio, né? Ou então mesmo em outros momentos eu gosto sempre de refletir sobre essa palavra, do cuidado e o poder de Deus quando a gente derrama o nosso coração na presença dEle. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que as irmãs aqui também já tiveram a oportunidade de, como eu, ler muitos livros que falam sobre oração. E eu aprendo muito sobre esses livros, né? Quando eu me converti no ano de 1998, então de lá para cá, eu tive a oportunidade de ver muitos livros falando sobre oração. E um dos livros que me ajudaram muito nesse processo de aprendizado, porque a gente que veio, né, do mundo, eu vim da igreja católica, então meu hábito eu tinha de mais rezar, né, fazer aquelas preces, aquelas orações, não tinha esse hábito de ter uma oração espontânea, e aí Deus vai moldando o nosso coração, trabalhando para que a gente tenha essas experiências. E uma das pessoas que muito me ajudaram nessa jornada foi a Stormy O'Martin. Alguém lembra aqui dessa irmã? Né, dos livros O Poder da Mulher que Ora, O Poder da Mãe que Ora, O Poder da Esposa que Ora e tantos outros livros maravilhosos, Oração das Guerreiras. Então essa mulher, ela vem, né, trazendo um testemunho muito lindo de uma pessoa que aprendeu a construir as suas vitórias, a se deixar o Senhor moldar através da oração. E é muito lindo ver que essas irmãs, né, que têm essas experiências, e outras irmãs hoje também têm livros escritos, e elas nos trazem orientações constantes sobre a oração, e isso é um alento para as nossas almas. É tão bom quando a gente está num momento de dificuldade, que às vezes ali na angústia, dá aquele peso, a gente não tem nem palavras para orar, como foi Ana aqui, que só chorava na presença de Deus e fazia movimento com os lábios. Muitas vezes nós estamos desse jeito, angustiadas, nos sentindo só, sobrecarregadas, aflitas em algumas situações. E aí o Senhor levanta pessoas abençoadas para estarem segurando nas nossas mãos e orando conosco. Não tem nada mais precioso, amado, do que sermos acolhidas, de sermos conduzidas, né, por pessoas, por mulheres mais experientes na oração. E eu sou grata por isso, porque muitas vitórias que eu recebi na minha vida, eu sei que partiram, né, de irmãs também que estavam ali intercedendo, clamando pela minha vida, clamando pela vida da minha família. Eu já tive a oportunidade de contar sobre o meu filho que ficou internado um tempo, quase morreu. Mas aí eu tive irmãs que todo dia me ligavam, irmã, vamos orar. Então, às vezes, eu estava com o coração tão angustiado, pensando que não tinha mais jeito, e aí Deus levantava uma pessoa para orar, para me ajudar na oração. A minha irmã, né, foi uma bênção também na minha vida, que me ajudou muito, segurou muito nas minhas mãos em momentos muito difíceis da minha vida. Mas graças a Deus, que Deus ele sempre opera em nosso favor. E através das orações, Ele nos dá direção, Ele nos dá sabedoria, Ele coloca a palavra, o Espírito Santo coloca palavras na nossa boca. E o quadro, do nosso coração, aquela aflição, aquela angústia, aquela ansiedade, ela é mudada. Então, é nesse sentido, amado, que nós vamos pensar um pouco sobre a história de Ana. Quem conhece aqui, né, já teve a oportunidade de ler, em 1 Samuel 1, a partir do versículo 1, vai contar a história de Ana, que ela era uma mulher casada com Eucana, e ela não podia ter filhos, porque ela era estéril. E nós vamos ver na Bíblia várias histórias de mulheres que eram estéril. Sara era uma delas, Rebeca, a gente vai ver também a mãe de Sansão, Isabel, a Sunamita, e tantas outras mulheres passaram por essa dificuldade, tiveram que se derramar na presença do Senhor para obter vitória. Porque, para além das suas crises internas, das suas crises emocionais, elas também passavam em conflitos, porque a sociedade muitas vezes julgava aquela condição, tendo aquelas mulheres como mulheres que não eram abençoadas, e elas sofriam muito, principalmente porque havia um costume naquela época em que os homens, quando as suas esposas, elas não podiam ter filhos, muitas vezes elas arrumavam concubinas para que elas pudessem gerar e trazer filhos, e por meio desses filhos, né, a sua descendência pudesse crescer. E isso foi uma situação que aconteceu com Ana. Ana não podia gerar. E aí,
Eucana teve uma segunda esposa e essa esposa tinha muitos filhos. E essa esposa, ela não deixava a Ana em paz. Ela fazia questão de perturbar a Ana, de modo que ela ficava muito triste. A palavra do Senhor vai falar que ela ficava triste a ponto de não conseguir nem se alimentar. Porque aquela situação, não bastava o constrangimento perante a sociedade, não bastava a dificuldade que aquela mulher vivenciava, ela também tinha que experimentar dentro da própria casa dela essa afronta. E aí nós vamos ver pela palavra de Deus que Ana, ela tomou uma atitude. Então todos os anos aquela família ali subia para fazer as suas orações em Siló. E nesse ano Ana, como a gente leu aqui na palavra, ela subiu também. Só que ela subiu com um propósito firme. Ela subiu com uma direção diferente, porque ela queria uma bênção do Senhor. Ela queria algo diferente do Senhor naquela situação. Quantas vezes, amados, nós estamos assim há anos. Porque se ela tinha muitos filhos, Penina tinha vários filhos, com certeza essa situação que Ana passava não era uma situação de 1, 2 anos. Era uma situação que já se prorrogava no tempo e que ia trazendo muita ansiedade e muita angústia para ela. É interessante que não só naquela época, mas até hoje, nós vemos que essa questão da esterilidade, ela traz ainda muitas angústias para as mulheres, né? Eu vi uma pesquisa, um estudo na Cielo Psicologia, que fala assim, né? O tema da pesquisa é triste e incompleta, uma visão feminina da mulher infértil. Aí só trazer um trechozinho aqui. Para a coleta de dados, utilizou-se a expressão livre, tendo como expressão geradora. Mulher que não pode ter filhos. Então, as mulheres, elas eram perguntadas e elas falavam, né? Nessa entrevista, elas falavam aquilo que sentiam. E aí, eles trouxeram para essa pesquisa as respostas. E aí, eles vão dizer assim, ó. Além de perguntas específicas sobre a temática de interesse, os dados mostraram como principais elementos do campo representacional: tristeza, incompleta, frustração, cobrança dos outros, pessoa inferior, adoção, busca de soluções e não é problema, confirmando a permanência da concepção da infertilidade como uma condição estigmatizante para a mulher. Então, se até hoje nós vemos que as mulheres sofrem por essa condição, imagina naquela época como as mulheres sofriam. Nós vamos ver na palavra de Deus vários testemunhos de mulheres vitoriosas. Nós tivemos juízas, né, como Débora. Nós tivemos a Sara, esposa de Abraão, que Deus curou a esterilidade dela. Ela já há mais de 90 anos, ela pôde gerar um filho. Nós vamos ver Rebeca, uma mulher que também não podia gerar. E aí nós vamos ver na palavra que Isaac, o seu esposo, orou instantemente, amados. Não foi 1, nem 2, nem 3 anos. Ele orou 20 anos para que a esposa dele pudesse gerar. E Deus trouxe, né, a cura e a restauração no ventre dela. Então, muitas vezes nós não entendemos os porquês. Nós queremos questionar o Senhor. Senhor, por que essa situação? Por que isso? Por que aquilo? O nosso coração fica inquieto diante de dificuldades que nos são apresentadas. Por quê? Porque nós vivemos num mundo, ainda mais hoje, que existem fórmulas da felicidade. Você é feliz se você casar, você morar numa linda casa, ter um bom emprego, seus filhos são saudáveis, tudo está perfeito. A família é perfeita. Mas nós vamos ver na história da Bíblia que não é assim que acontece. Desde o pecado, desde que Adão e Eva pecaram, tanto a morte quanto a doença entraram no mundo. E desde então nós vamos ver várias dificuldades que esse povo passou. Nós vamos ver desde o início, quando a Eva teve filhos, o primeiro filho, o filho mais velho, que ela glorificou o Senhor por ter nascido, adquiri um filho que o Senhor me deu, esse matou o segundo filho, Abel. E aí nós vamos ver que o Senhor dá mais um filho para ela, e ela faz ali mais uma oração de gratidão ao Senhor. Ela agradece ao Senhor que Deus me deu esse filho em substituição a Abel, que Caim matou. Então nós vamos ver exemplos de mulheres que, de várias e várias e várias formas, tocaram o coração de Deus. De várias e várias formas, levantaram suas orações, se quebrantaram, se derramaram diante de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. E não é diferente com essa mulher, né? A Ana, ela nos traz um exemplo muito, muito lindo de uma mulher que não podia gerar. Ela podia muito bem, como nós lemos na palavra, se revoltar e partir para cima de Penina, ficar irritada com o esposo dela e falar, ó, desse jeito não dá, desse jeito eu não quero, vou fazer as minhas malas, vou cair fora. Não foi isso que ela fez. A palavra vai nos dizer que ela... Glória a Deus. Lá no 10, levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor
e chorou abundantemente. Quantas vezes nós passamos dificuldades nas nossas vidas e a única forma, às vezes, de aliviar a pressão, de aliviar a dor, de aliviar a angústia, a amargura, são as lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ana, ela entendeu que não adiantava brigar com Penina, ela irritava, às vezes ela chorava, assim, ficava triste, mas ela entendeu que o melhor lugar que ela poderia estar era na presença do Senhor, era buscar em Deus a direção, era buscar em Deus a solução para aquele grande problema que ela enfrentava. Eu creio que para ela foi uma situação muito difícil, que ela tinha vivido, de chegar na presença de Deus, buscar, e no momento que ela está derramando, se colocando ali diante de Deus, ela não está pedindo um filho para ela. Ela vai falar lá no 11, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Imagine a dor dessa mulher, clamando, orando ao Senhor, pedindo um filho, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo movendo o coração daquela mulher, para ela não ser egoísta, mas para que aquela criança que ela gerasse, ela fosse entregue ao Senhor. E quando nós vamos ver no livro, nós vamos ver o contexto do livro de Samuel, nós vamos ver que aquele sacerdote que estava ali no templo Eli, e os seus filhos, e a nação de Israel estava vivendo momentos muito difíceis. Ele não era um sacerdote que estava com a sua casa organizada. Ele não estava com a sua casa alinhada na presença de Deus. Os seus filhos não serviam a Deus conforme o Senhor queria que ele servisse. Ou seja, o sacerdócio estava contaminado. Tanto é verdade que, quando ele olhou para ela orando, ele não teve ela ali como uma mulher que estava com o coração compungido, derramando o seu coração diante da presença de Deus. Pelo contrário, a palavra vai dizer no 12, que demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Imagina que situação difícil, né? Aquela mulher sobe ali, está se derramando diante de Deus, chorando, com o coração despedaçado, colocando: Senhor, me dá um filho, tira de mim essa vergonha, tira de mim esse opróbrio, se o Senhor me der um filho, ele não vai ser meu não, eu vou devolver para o Senhor. E ali, depois de fazer esse voto, vem o sacerdote, para quem ela sabe que quando essa criança nascesse, ela teria que entregar no templo, como foi o compromisso dela, o voto dela. Esse sacerdote vem e olha para ela e tem ela por embriagada. E aí ela, né, ao invés de falar: que é isso, o senhor está ficando doido? Não, ela não falou nada disso, não. A palavra vai dizer que ela, com mansidão, né, ela falou assim, e lhe disse, porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então, porque ela foi humilde na resposta dela, porque ela foi ali uma mulher serena, uma mulher mesmo que estava diante da dificuldade, colocando a situação dela para o Senhor, foi mal interpretada. Ela não foi contra o sacerdote. Ao contrário, ela se explicou diante dele, de modo que ele é que ficou envergonhado, tenho certeza, com a situação. E ali, a palavra vai dizer que então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aleluias. Glória a Deus. Então, a sabedoria daquela mulher, a forma transparente, a forma sincera, a forma condizente com que aquela mulher se derramava diante do Senhor, ela foi ali e obteve uma palavra favorável. Aleluias. E ela recebeu essa palavra, vai dizer lá no 18 que: e ela disse: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste.
Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor quando nós colocamos as nossas causas, nós colocamos as nossas aflições, as nossas angústias diante do Senhor e o Senhor nos dá a resposta favorável. Quantas vezes nós perdemos as nossas bênçãos porque nós não sabemos reagir diante de situações difíceis. Nós não sabemos reagir diante de situações que nos são contrárias. E a palavra vai dizer dos segredos da oração de Ana. A oração de Ana, ela foi uma oração sincera. Uma oração do fundo da alma dela, no coração dela. Ela não queria só uma intenção egoísta. Eu quero ter filhos para esfregar na cara de Penina. Eu quero ter filhos para essa sociedade ver que Deus é comigo. Não. A palavra vai dizer que ela queria, mas ela devolveria esse filho ao Senhor. Glória a Deus. A oração dela não foi uma oração fria, uma oração só de palavras bonitas, eloquente, não, foi uma oração fervorosa, uma oração quebrantada, uma oração cheia de dor, da amargura que ela trazia no coração, e isso ela colocou diante da presença de Deus, aleluias. Ela também veio à presença de Deus com o coração quebrantado, e a própria palavra do Senhor fala que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Além disso, a oração de Ana foi uma oração humilde. Ela se colocou ali como serva. Ela se colocou ali como alguém que esperava o cuidado e a direção de Deus. Aleluias. E a palavra do Senhor vai dizer, a partir do 19, lá no 19 assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Olha que coisa linda, amados. O resultado dessa oração de Ana, ela colocou na presença do Senhor, e o Senhor, a palavra vai dizer que o Senhor lembrou dela. Eu não sei qual é a situação que eu sei as minhas questões, que eu preciso que Deus se lembre de mim. Que nós possamos colocar as nossas petições, as nossas orações diante de Deus, para que o Senhor se lembre de nós no devido tempo. Nós não podemos esmorecer, amados. Não podemos desistir. Aleluias. E é lindo ver em toda a palavra de Deus o testemunho de mulheres firmes na oração, de mulheres vitoriosas na oração, de mulheres que mudaram o destino da sua nação, como foi o caso de Ana. Ana, ela gerou Samuel. Samuel foi o maior profeta e o maior sacerdote daquele tempo. O povo estava andando do jeito que queria, fazia a coisa do jeito que queria. O povo não conhecia mais a Deus. O sacerdócio estava corrompido. Os filhos do sacerdote, Deus já não estava mais aguentando aquilo. Já tinham falado para ele corrigir os filhos, e ele não corrigiu os seus filhos. Mas olha que lindo. Imagina aí. Deus permitiu que Ana concebesse. Ana concebeu. Ana deixou passar o devido tempo, e Ana subiu e depois entregou esse filho para Deus. Ela não entregou para um sacerdote que estava com a vida no altar, um sacerdote que estava com a vida ok. Ela não entregou num lugar onde os filhos do sacerdote estavam andando conforme a palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o sacerdócio naquela época era um sacerdócio que estava caído. Mas eu creio, amados, que Deus ouviu a oração de Ana e Deus garantiu o sucesso para ela. Aleluias! Quantas vezes, amados, nós tememos? Nós tememos que os nossos filhos vão para a faculdade, nós tememos que os nossos filhos vão para determinado emprego. Mas essa palavra que está nos dizendo que quando nós confiamos, nós entregamos ao Senhor. O Senhor, aleluias, é quem cuida. E Deus cuidou de Samuel. Aleluias, mesmo estando naquele cenário caótico, mesmo estando na casa de Eli, ele não se corrompeu. No devido tempo, aleluias, ele ouviu a voz de Deus. O Senhor chamou ele. 3 vezes nós vamos ouvir na palavra de Deus. E ali, nós vamos ver que ele foi um dos maiores líderes daquela nação. Ele levou aquela nação a um outro tempo diante de Deus. A palavra vai dizer que as pessoas respeitavam o que Samuel falava. E Samuel saiu da casa dele pequenininho. Então o próprio Senhor instruiu aquele menino. O próprio Senhor deu direção para ele. Eu creio que Ana, quando ele estava ali na casa, e é um dos papéis muito importantes de nós mulheres em relação aos nossos filhos, é orar.
é interceder, é cuidar. A palavra fala que todo ano Ana fazia uma roupa e levava para ele. Todo ano ela tinha esse cuidado. Não é porque ela deu aquele filho ao Senhor, Deus permitiu que ela gerasse, que ela simplesmente desprezou, não. A palavra vai dizer que Ana, todos os anos, fazia questão de subir e ter contato com Samuel. Olha que coisa linda, amados. Deus cuidando do filho de Ana, que ela entregou. E assim Deus faz comigo, Deus faz contigo. Deus faz com os meus filhos e com os teus filhos. Aleluias. Nós não podemos ser alheios à oração. Nós não podemos ser alheios ao poder da oração. Nós não podemos ser alheios ao poder de uma pessoa que se coloca diante de Deus, orando, buscando o Senhor, buscando a direção do Senhor. Aleluias. Quando entregamos a Deus os nossos cuidados, o Senhor opera milagres. Aleluias. Nós precisamos muitas vezes de milagres. Tem situações que nós vamos no médico e o médico resolve. Tem situações que a gente vai lá, com dinheiro a gente consegue pagar e resolve. Mas tem situações que não são resolvidas, a não ser com a interferência de Deus. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. E nós vamos ver esse cuidado de Deus, esse amor de Deus na vida de homens, de crianças, de velhos, mas muito, muito, muito na vida das mulheres. Na vida de mulheres que se quebrantam, que se derramam na presença de Deus. Porque a gente sabe que naquele tempo era uma sociedade patriarcal. A mulher tinha dificuldade em ser reconhecida. Mas nós vamos ver que Deus, Ele estende o cuidado dEle a cada uma de nós. Assim como Deus ama o homem, Deus também ama a mulher. Assim como Deus acolhe as petições dos homens, Deus também acolhe as petições das mulheres. Aleluias. E é lindo ver que esses testemunhos, amados, eles foram muito importantes para forjar não só as mulheres do Novo Testamento, que nós vamos ver lá em Lucas 8, Ian, põe para mim. Lucas 8, 1 ao 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, às quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então nós vamos ver que as mulheres do Velho Testamento e as mulheres do Novo Testamento, elas têm um amor muito grande pelo Senhor. Elas sabem em quem derramar as suas dificuldades, elas sabem aonde buscar, aleluia, socorro, aonde buscar direção, aonde buscar salvação para a sua casa, salvação para a sua família, aleluias. Deus trabalhou no Velho Testamento, Ele tinha uma promessa que Ele deu para Eva. Falou que lá quando Eva pecou, que da semente dela, Ele levantaria um redentor. E nós vamos ver em toda a história esse cuidado, essa tentativa do inimigo de oprimir, de colocar as mulheres de escanteio, de fazer com que elas se sintam solitárias, de fazer com que elas se sintam sem importância. Mas eu quero dizer, amados, que Deus valoriza a mulher. Deus valoriza as mulheres. Glória a Deus. E nós temos que ter essa convicção. Nós não estamos aqui para competir. Nós estamos aqui para servir ao nosso Deus da forma como Ele nos orienta. Aleluias! Então, se é assistindo no templo, assistiremos. Se é servindo a Deus, cuidando dos nossos filhos para que eles sejam grandes homens e mulheres de Deus, assim serviremos ao nosso Deus. Se é acompanhando Jesus até no momento da crucificação, assim faremos. Se é levando a palavra do Senhor como Priscila levava, assim será. E tantas mulheres, amados, não só da Bíblia, mas mulheres que aqui estão, mulheres que estão espalhadas pela terra, que se renderam aos pés do Senhor, que abriram mão de uma situação confortável. Para quê? Para que o reino de Deus pudesse crescer. Então, assim como Ana deu o que ela tinha de melhor, que foi o filho dela, assim como essas mulheres aqui do Novo Testamento assistiam Jesus com as suas posses, porque elas eram gratas a Deus pelos milagres, pelo cuidado e pela bondade que Jesus fez na vida delas. Que nós possamos servir com esse amor
aos irmãos, que nós possamos servir com esse amor às nossas famílias, que nós possamos servir com esse amor à nossa sociedade, amados. Que sejamos mulheres de oração, porque esse tempo precisa de mulheres que se colocam na brecha, que intercedem, que oram, que buscam a presença de Deus, porque assim como Ana pôde trazer alento, refrigério para uma geração, por meio do seu filho, Samuel, nós também, mulheres, podemos trazer para essa geração alento, trazer para essa geração cuidado de Deus, trazer para essa geração sabedoria de Deus, aleluias. Que o Senhor continue agindo nas nossas vidas, que o Senhor continue transformando o povo dele por meio da vida de homens e mulheres que se derramam em oração diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos nos colocar em pé, amados. Gostaria de fazer uma oração nessa noite, pedindo a Deus que o Senhor venha curar. Eu não sei qual área da sua vida está estéril. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado. Mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor conhece. Então que nessa hora nós possamos orar ao Senhor, pedindo a Ele, assim como Ana clamou, assim como Ana se derramou diante de Deus, pedindo a Ele que Ele venha visitar o nosso quadro e mudar a situação. Amém? Então vamos orar, queridos. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos nessa hora, Pai. Clamamos a Ti, ó Deus, por nós. Senhor, venha perdoar os nossos pecados, ó Pai. Perdoa, Pai, em nome de Jesus, Pai, as nossas dificuldades, as nossas, Pai amado, situações que nós muitas vezes não ouvimos a Tua voz. Que nessa noite o Senhor venha derramar sobre nós o espírito de súplica, Pai. Que nós possamos entender, ó Deus, a importância da oração. Que nós possamos entender, ó Pai, a importância de nos derramarmos na Sua presença, de entrarmos para o nosso quarto e colocar ali diante de Ti, Pai, as situações que têm afligido a nossa alma, que têm afligido o nosso coração. Pai, eis aqui o Teu povo, Pai. Tem pessoas precisando de cura, tem pessoas precisando de restauração na alma, na mente, no espírito, Pai, em nome de Jesus. Vai trabalhando, Senhor, no coração de cada um de nós, Pai. Nós precisamos do Teu refrigério, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos, Pai, do Teu consolo, do Teu conforto, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa, Pai, as mulheres deste lugar, Pai. Em nome de Jesus, que cada uma possa se colocar na brecha, Senhor, pelas suas famílias, que possamos ser mulheres sábias, que nós possamos gerar vida, Pai, aonde quer que nós estejamos, Senhor, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja, Pai amado, onde quer que estejamos, ó Pai, que a Tua luz, que a Tua voz, Senhor, seja audível, Pai, nas nossas vidas. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Repreende todo o mal no meio da Tua igreja, que toda treva caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Restaura a vida, restaura a saúde, restaura a paz, restaura a alegria, Pai, no meio do Teu povo, Deus, em nome de Jesus. Traz um novo tempo, Pai. Ajuda-nos, Pai, a interceder pelos nossos filhos, que eles, aonde quer que eles estejam, Pai amados, eles possam ser luz, eles possam ser como Samuel foi, Pai, não se corrompeu, mas levou aquela nação a um novo patamar de espiritualidade. Conduz a Tua igreja para esse nível de espiritualidade, alcança os jovens, alcança as crianças, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, fala com eles, que eles possam ouvir a Sua voz, Senhor, e obedecer. Abençoa-nos, Pai, capacita-nos, Pai, a servir ao Senhor melhor, Pai, em nome de Jesus, Deus, nos abençoa, em nome de Jesus, amém, amém, e eu agradeço a oportunidade, amém.